Olá, meus queridos, estamos de volta. Espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade nos nossos métodos de estudo. Se você se interessou por algum deles até o presente momento, pesquise mais sobre. Você consegue encontrar no YouTube tutoriais para esses métodos, sobre a aplicabilidade desses métodos, então pesquise, seja muito curioso e vá desenvolvendo, desenvolva um pouco de cada um até você encontrar qual funciona melhor para você. Tá bom? Agora nós vamos conhecer mais 4 métodos de aprendizagem. O primeiro deles nesta aula é o fichamento e resumo, ou um dos dois. O que acontece? No fichamento, nós distribuímos o conteúdo aprendido em fichas. Fichas que você consegue recorrer depois com os resumos, com tudo muito sintético, mas ao mesmo tempo que te ajude a recordar o conteúdo com facilidade. O resumo, por sua vez, você apanha as ideias principais de uma obra. Então você lê um livro, você lê um artigo científico, você pega as ideias principais e você desenvolve um texto a partir dessas ideias, trazendo todas essas ideias para o corpo do texto. Aqui nós temos uma tabela que vai detalhar o que é cada um e especialmente para que seu uso é indicado. Vamos ver? Nos resumos, por exemplo, destaque para os elementos mais importantes. No fichamento, também destaque para os elementos mais importantes. Nos resumos, apresentação concisa dos pontos relevantes. Concisa é compacta, ela é resumida realmente, é sintética, tá bom? Nos fichamentos, o desenvolvimento dos pontos relevantes. Então, os pontos mais importantes são colocados no fichamento. No resumo, a apresentação ela é concisa dos pontos relevantes, tá bom? No fichamento desenvolve-se, no resumo apresenta, tá certo? Vamos seguindo. Nos resumos, seleção e exposição das principais ideias. No fichamento, por sua vez, é a produção de uma nova conclusão a partir das principais ideias. No resumo, você seleciona e você expõe quais são as principais ideias no texto. No fichamento, você conclui, você estuda e você põe no seu fichamento a conclusão sobre essas ideias, tá certo? O que você concluiu sobre essas ideias. Tudo bem? Seguimos. Nos resumos, a condensação do texto. Você pega todas as ideias, como nós vimos aqui, que é uma apresentação concisa, você pega as ideias e você coloca no texto, certo? De uma maneira condensada. Então você pega toda a obra e você coloca num texto só. No fichamento, você vai usando as citações do autor. Você usa as citações do autor para que você possa recordar dessas ideias principais, tá certo? Porque lembre-se que no fichamento você produz uma nova conclusão, mas você produz uma nova conclusão apontando as citações, apontando quais foram as ideias principais daquele texto que foi estudado, daquele conteúdo que foi estudado. Tá bom? Para que nós usamos? O uso é indicado para quê? No resumo, o uso é indicado para os alunos que já possuem domínio do assunto. Ou seja, para relembrar aquele assunto, mas um assunto que você já domina, certo? O fichamento, por sua vez, você usa para os alunos que estão em busca do domínio do assunto. Então, você quer entender sobre o assunto, você pode usar o fichamento. Pesquisar na internet sobre formas de fazer fichamento. É muito fácil de encontrar hoje em dia e aprofundar o assunto, não é mesmo? Então você pode usar o fichamento para dominar o assunto, ou seja, para entender mais sobre o assunto, e o resumo você utiliza para relembrar um assunto que você já domina, tá bom? Seguimos. Aí nós temos o método da releitura. Eu falei, se eu não me engano, na primeira aula, nos primeiros métodos, falando sobre esse método, que é ler e reler diversas vezes um texto. Por quê? Porque conforme se repete a leitura, saltam aos olhos outros detalhes que aquele texto tem que nós não vimos na leitura anterior. Basicamente ele é assim. A primeira leitura de um texto você recolhe toda a essência dele. As ideias principais do autor, a forma como o autor criou a sua linha de raciocínio, e as outras leituras, a segunda, a terceira, a quarta, você vai descobrindo novos detalhes que podem acrescentar ao seu conhecimento e consolidar o seu entendimento sobre aquele assunto, tá bom?
E o próximo método é a construção e reconstrução de tabelas. Assim como o método, né, do mapa visual, do mapa mental, existem pessoas que são muito visuais e que gostam. Então, para essas pessoas que gostam, esse método pode ser utilizado para agrupar os conceitos. Assim como no mapa mental, só que ao invés de ele ficar espalhado visualmente e tudo colorido, a tabela ela agrupa. E como você agrupa esses conceitos? Como você faz isso? Você faz isso usando várias colunas. Então você põe várias colunas com os temas principais e nas linhas você escreve palavras-chave que podem te ajudar a relembrar do assunto. Aí a forma como você faz, se você põe em cima, se você põe ao lado o tema principal e as palavras-chave, se você põe em cima e as palavras-chave em cada linha, depende de você, depende do que você prefere, depende daquilo que vai ficar mais fácil para que você visualize, tá bom? Esse é um método, como eu já disse, para aqueles que têm a inteligência espaço-visual. Ajuda muito a recordar, a relembrar e a aprofundar os assuntos, tá certo? E o nosso último método desta aula é a gravação de áudio. Você gravar lendo o conteúdo, você se gravar lendo o conteúdo para você poder ouvir depois. Primeiro, ele é muito prático, porque se você grava, por exemplo, você lendo um texto, você consegue colocar um fone de ouvido e no caminho da sua casa para o colégio você consegue ouvir, ou no ônibus, ou na van, você vem de uma outra cidade, você está vindo na van, você consegue colocar o fone de ouvido e ir aprendendo o conteúdo, ouvindo você mesmo ler sobre o conteúdo, isso ajuda muito. Sem contar que os estímulos auditivos ajudam muito na memorização. Aqueles que têm a inteligência musical, que aprendem através dos sons, gostam muito desse método, porque esse método, pelo estímulo sonoro, faz com que ajude na memorização, tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando muito. Como eu falei, usem esses métodos, construam esses novos hábitos a partir desses métodos, descubram aqueles que funcionam melhor para você e aproveitem muito e aprendam muito, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!